A vida traz pra gente oportunidades que não dá para desperdiçar. E nessas oportunidades a gente conhece pessoas, experiências e ouve história e cresce a cada dia. Eu sempre digo, aqui eu sempre aprendo porque eu tenho a honra de conversar com pessoas incríveis como a pessoa de hoje. Uma pessoa de sorriso fácil, uma pessoa incrível, inteligente, humilde e que está aqui para contar a sua história. E a gente vai aprender bastante também. Meu papo hoje é com Marta Paz. Oi, bom dia, Salatiel. Primeiro quero agradecer a você por essa oportunidade, né, de me trazer aqui para poder falar um pouco, contar um pouco da minha história para vocês e dizer que é um prazer imenso estar participando do Clube de Negócio, né? Foi também uma grande oportunidade que me trouxe de conhecer pessoas, de estar no meio de pessoas que possam agregar para o meu conhecimento, para a minha vida. E eu sou muito feliz por ter te conhecido e ter tido essa oportunidade. A gratidão é nossa. Eu que começo a agradecer, não já foi agradecendo. Então, gratidão nossa, né? Ter a honra de te conhecer, né? De ter você também nesse clube de negócio. A gente faz esse papo, a gente tem esse crescimento mútuo. E tá aqui para bater esse papo, né? Saber quem é Marta. Marta nasceu aonde, para que time torce, né? E tem um negócio que eu vou explicar para vocês depois, que é um negócio chamado DD. Mas depois a gente vai sobre isso, tá bom? Vamos pensar quem é Marta, onde Marta nasceu, se apresente. Então, Marta nasceu aqui em Ilhéus mesmo, no Hospital Santa Isabel mesmo. E é mãe, é esposa, é filha, amo estar com os meus pais. Com minha irmã, sou uma irmã também, que gosto muito de ter esse momento em família, com os meus pais, minha irmã, minha filha e meu esposo. Tá. Nasceu em Ilhéus? Como foi sua infância aqui? Foi sempre em Ilhéus mesmo? Minha infância foi sempre em Ilhéus mesmo. Fui criada lá no bairro mesmo, no Salobrinho. E ficava muito com a minha avó em um sítio que é lá próximo. Então, assim, foi uma infância bem legal, bem criança mesmo. E vivi momentos que tinha muitos primos, brincava muito e era muito legal. E esse sorriso largo surgiu aonde? Puxou a quem? Papai ou mamãe? A papai. Seu papai é assim, de sorriso largo? Pai, eu tenho esse sorriso. Então mamãe era mais séria? Mãe é mais séria, é mais pacata assim, mas tem um sorriso bonito também. Estudou? Como era você na escola? Me diga aí. Nota boa? Como era? Rapaz, eu era na média. Na média? A média era quanto? 5, 7? Na média 7. Eu era na média 7. Eu me sentia com muita dificuldade, assim, nas matérias, né, que a gente chamava. E aí, então, eu estudava sempre. Eu estudava para fazer mais, mas eu só conseguia a média na época. Por que fazer mais? Se a média passa. Tem esse pessoal que fala, né? Eu sempre pergunto sobre isso, porque as pessoas normalmente querem saber, né? Sim. Ela é empresária, ela é bem sucedida hoje, tem uma vida, né? Ela tem um ramo de farmácia, vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas, como é a história? As pessoas querem saber. Eu falo sobre isso porque tem alunos, tem adolescentes, tem jovens que vão assistir esse conteúdo e vai dizer, mas eu também era na média e eu achava que eu não conseguiria. Então, por isso que essa pergunta, né? Que às vezes a pessoa pergunta, mas por que você pergunta sobre escola? Por que você pergunta sobre a infância? Porque é disso que as pessoas olham, não, mas eu também era assim e essa pessoa conseguiu, então eu também vou conseguir. Exatamente. E eu pensava exatamente assim mesmo. Eu me sentia com muita dificuldade na escola e via outros colegas também sempre tirando 9, 9,5, 10 e era difícil conseguir isso. Então, assim, eu achava que para mim seria difícil. Até mesmo pelo local onde eu morava e era muito, né, visto como um bairro mais afastado. Sim. E que as pessoas de lá não teriam oportunidades, né? Então, assim, eu e muitos outros estamos lá para mostrar que sim, nós tivemos essa oportunidade e estamos aqui para isso, né? Então, assim, foi muita dificuldade que eu sentia na época, mas estou aqui para dizer que eu venci, mesmo na média. O importante é venceu. Venceu. Você tem trabalhado de farmácia. Como foi isso? Primeiro, vamos lá. Você fala que estudou e era a média, né? Estava ali na média da escola, passava de ano e ok. Você já definiu que queria trabalhar nesse ramo ou foi algo muito por acaso? Conta essa história pra gente. Não. No início, eu trabalhava numa empresa de ônibus com meu esposo, que era a Aviação Rio Doce, e trabalhava no guichê. E aí surgiu lá o desejo de fazer
administração. Então, eu fui fazer uma faculdade de administração em médias e pequenas empresas na Unopar. Sim. Que era no momento, era o que me cabia e a oportunidade, pelo tempo, Sim. de poder fazer, que era à distância. Então, assim, me dediquei muito a essa faculdade. Fiquei muito feliz quando eu fui fazer. Era uma faculdade à distância. E que muitas pessoas não acreditavam por ser à distância. A gente não valoriza até hoje. Não valoriza. Mas muito boa, por sinal. Exatamente. Então, assim, eu estou aqui para dizer que, para mim, valeu muito a pena, que foi uma faculdade, porque, na verdade, tanto a presencial como a online depende de você. Sim. Depende para você ter o conhecimento, depende do seu empenho. Perfeito. E eu fiz o meu empenho, fiz o meu planejamento e consegui fazer essa faculdade. Foi quando eu fui estagiar na farmácia, que era do meu irmão. E nesse momento que eu fui estagiar, né, começou a surgir o desejo de também trabalhar na farmácia e do meu irmão de querer me convidar para ficar com ele. Só que como eu trabalhava lá na rodoviária, Sim. eu sempre ficava dizendo não quero, até mesmo pelo medo da mudança, né? Pelo medo ou porque você já tinha alguém lá? Assim, fala a verdade. Não. Vamos falar de Dedê aqui. Não, na verdade é o medo da mudança. Eu acho que até mesmo pelo meu perfil. Eu tenho meio que um receio no novo. Sim, né? Então, mais assim, conservadora. Mais conservadora. Então, eu tinha o desejo, mas não ia. Né? Até o momento que aconteceu, eu tive que ir, né? Sim. E nesse momento foi quando meu irmão me convidou para trabalhar com ele. Me convidou para trabalhar com ele, não. Me chamou para ficar 3 dias lá na farmácia com ele, porque ele queria fazer uma viagem. E aí ele pediu para que eu ficasse lá com a moça que trabalhava com ele. E aí então eu fui. E aí ele gostou. E sempre quando eu passava para ir trabalhar, que eu ia pegar o ônibus para poder ir trabalhar, ele dizia assim, poxa, minha irmã, eu preciso de uma pessoa para trabalhar comigo assim, você é muito pontual. Aí ele ficava observando que eu passava sempre antes do horário, que eu tinha um compromisso e tal, e isso eu acho que encantou ele, o desejo dele querer alguém assim também com ele, né? Porque era só ele e a namorada dele que trabalhava e eu sentia que ele tinha o desejo de ter uma outra pessoa. E aí foi quando ele me convidou para ficar, esses 3 dias eu fiquei. E depois eu voltei para a rodoviária e ele ficou sempre me convidando. Poxa, minha irmã, vem ficar comigo, vem ficar comigo. Aí eu lembro que eu dizia a ele, meu irmão, mas você vai pagar o salário que eu ganho? Porque lá eu ganhava comissão. Sim. Eu ganhava comissão. E aí ele, mas a gente pode fazer uma experiência. E aí a gente foi conversando. E aí eu fui trabalhar com ele. Que legal, que legal. Daí você começou a trabalhar em farmácia. Mas que setor na farmácia? Já era no balcão ali, no caixa? Eu fazia tudo lá, né? Então, eu atendia no balcão, eu atendia no caixa, porque eram poucos funcionários. Sim. Era só, na verdade, ele, a namorada dele e eu que cheguei, né? Então, assim, quando eu cheguei fazendo algumas mudanças, porque eu fui estagiar. Peguei aí a parte de marketing para fazer da empresa, assim, o marketing de antigamente, né? E arrumação, e olhar a localização, e trazer também produtos novos, nova visão. E aí, ele gostou disso, né? Que massa. Trouxe, eu lembro que algumas coisas, uma coisa muito simples que a gente não fazia lá era disponibilizar água. Então, assim, foi uma coisa que eu falei com ele, e aí ele, não, a gente vai fazer sim e tal. Até mesmo por conta de falta de conhecimento, de experiência, né? E com a vivência, com esses... O passar, o caminhar, a trajetória que a gente vai... E nisso você se apaixonou pelo ramo? Na verdade, eu não me apaixonei pelo ramo, né? Sim. Mas eu gostei de trabalhar ali naquele lugar. E fui ficando, e aí ele foi me dando a responsabilidade. Minha irmã, você que vai ficar aqui, você que vai tomar conta. E ele foi saindo. Ele foi saindo, foi trabalhar com outras coisas. Eu lembro que quando ele faleceu, ele já estava trabalhando com cesta básica, né? Então, assim, ele não gostava muito de ficar preso. Sim. Entendeu? Ele queria muito sair. Entendi. E aí foi quando ele me ofereceu a proposta de me passar a farmácia. Meses antes dele falecer, ele tinha falado comigo que ele queria me passar a farmácia. E aí eu dizia que não, pelo medo, tinha medo. Ele, mas minha irmã, eu falava assim, mas meu irmão, eu tenho medo de falir.
Eu disse, eu tenho medo de falir, de acabar com o que você construiu, porque quando ele construiu a farmácia, ele construiu muito pensando na nossa comunidade, que era uma comunidade que não tinha farmácia, né? A gente tinha um posto farmacêutico, mas não vendia todo tipo de medicamento. Entendi. Então, ele trabalhava em uma farmácia, em Itabuna, e aí surgiu o desejo de abrir uma lá no bairro, porque muitas pessoas, como ele trabalhava nessa farmácia em Itabuna, pedia para ele trazer os medicamentos. Sim. Então, de Itabuna para cá. Para cá, para Ilhéus, no bairro de Salobrinho. No bairro de Salobrinho, entendi. Isso. E aí, ele começou a sentir esse desejo. Ah, que legal. Aí foi quando ele abriu a farmácia. E eu fiquei com ele lá nesse período. E antes de a gente fechar o acordo, né, de que eu iria ficar com a farmácia ou não, foi quando aconteceu o acidente. E ele faleceu. Eita. Vamos lá, vamos aqui. Farmácia da Hora. Já era esse nome? Já era Farmácia da Hora. Por quê? Farmácia da Hora. Farmácia da Hora é o sobrenome da família do meu pai. E aí ele sempre... A gente, na verdade, nós sempre fomos muito apegados à mãe do meu pai, que era Josefa da Hora. Então, entendi. E aí minha avó sempre falava assim, né? Ah, tem que botar da hora. Quando for... Ela gostava disso aí, ele... Eu chutaria qualquer outra coisa, menos sobrenome. Sobrenome, é. Se fosse aquela pergunta do milhão... Não, Farmácia da Hora, porque eu não imaginei isso. Então, ele colocou em homenagem à minha avó. Que legal. E é um nome que faz muito jus, né? Porque remédio é pra hora. É pra hora, Entendi. Tá, aí Salobrinho, você assumiu a farmácia. Foi. Primeiro desafio, qual o mais difícil? Rapaz, depois que meu irmão faleceu, o desafio foi realmente continuar com muita coisa que eu não sabia, né? Porque parte de compras eu não fazia. Eu fazia pelo 0800 ali, os produtos que a gente chama de éticos. Então, era muito simples, porque a gente ia anotando, o cliente chegava, ia comprando, e o que faltava a gente ia anotando ali, então eu fazia pelo 0800. Mas as outras mercadorias, e fazia também perfumaria, fazia os pedidos de perfumaria. Então, assim, no meu primeiro momento interno, foi exatamente montar a empresa, abrir CNPJ, saber como era que ia, aonde eu ia, como ia. Esse foi um momento muito desafiador na minha vida, quando o Júnior faleceu, porque eu não sabia para onde ir. E não tinha contatos, né? Eu não tinha o que a gente chama hoje de network, pessoas que pudessem me orientar. Com exceção de 2 representantes que foram muito presentes na minha vida e que eu sou grata a eles, porque o que eles puderam me ajudar, eles me ajudaram. E eu lembro que eu comprava ainda no nome da empresa do meu irmão, porque eles confiaram em mim. Muitas outras pessoas, muitas outras empresas não confiaram. Não é que não confiaram, é porque... É regra É regra, né? Então, assim, e eles... Empresa. Mesmo assim, eles... Não, Marta, eu vou. E aí eu continuei comprando os produtos genéricos, que a gente chama genéricos e similares. Mas algumas outras empresas que eu não conseguia comprar, eu fazia o seguinte, eu ia em Itabuna, em uma farmácia, comprava todos os medicamentos que a gente precisava, eu comprava no meu cartãozinho Hipercar, lembro como se fosse hoje, comprava e trazia e vendia pelo mesmo preço lá no Salobrinho, para que não faltasse o medicamento lá, né? Então, você não tinha o lucro, mas mantinha... Não, mas eu mantinha. Porque eu aprendi com o Júnior também, que até quando ele não conseguia comprar o medicamento, porque não estava encontrando, ele pedia, como eu trabalhava em Itabuna logo no início, ele pedia assim, Marta, passa numa farmácia e traz tal medicamento para mim, por favor, que é para um cliente. Aí eu falei, tá certo. E aí ele passava. Aí eu falei assim, poxa, eu não vou deixar esses medicamentos faltarem aqui quando as pessoas vierem, até eu resolver a minha situação. Então eu ia em uma farmácia de rede e comprava os medicamentos. Até que um dia, um dos rapazes me perguntou assim, por que você compra tanto medicamento? Aí eu peguei e contei a situação. Eu falei, porque meu irmão faleceu e eu estou sem poder fazer compras. E aí, para não deixar o medicamento faltar, eu venho, compro aqui e boto lá, para poder ter. Aí comecei a ganhar uns descontos, né? Ele falou assim, Júnior, eu conheço o Júnior, ele era seu irmão e tal. Eu falei, que ele era muito conhecido. Sim. E aí... eu comecei a ter descontos. Aí, então, já comecei a ter um lucrozinho mínimo, mas eu tinha, né? Que eu vendia pelo mesmo preço, né? E como ele me dava o desconto, eu vendia pelo preço que era. E aí... Já vai uma lição de empreendedorismo quando a gente está falando sobre isso, né? Porque as pessoas normalmente querem
comprar por um, vender por 2, por 3, por 4. Mas às vezes você vai ter que vender por um. Sim. Né? Porque você mantém um cliente Exatamente. até que você organize melhor e consiga desse um, ser 1,5, ser 2. Sim. Mas aqui já vai uma lição Com certeza. valiosíssima. Então, esse primeiro desafio. A gente está falando de Salobrinho, para quem não conhece, ele é um bairro aqui de Ilhéus, entre Ilhéus e Itabuna, talvez o último bairro. Né? Não só se tiver outro, mas na pista... Na pista, daqui para lá, rodovia, daqui de Ilhéus para lá. Jorge Amado é o último. Então ele está talvez mais próximo de Itabuna, do que de Ilhéus. Isso causou ou ainda causa algum tipo de dificuldade para o comércio local lá? Rapaz, dificuldade eu acredito que não. Até mesmo porque a maioria das pessoas trabalham fora, né? Trabalha aqui no centro de Ilhéus ou trabalha em Itabuna. Sim. E um dos desafios que a gente tem em relação a vendas lá no bairro é porque é muito competitivo o preço, né? Então, assim, algumas pessoas, eles já chegam, e isso antes me incomodava muito, porque eu falava, poxa, velho, eu tenho uma farmácia aqui no bairro, mas as pessoas vão comprar lá. Mas eu entendia que eles achavam que o meu preço era caro. Sim. Entendeu? Então, isso me incomodava muito. Poxa, velho, e eu queria entender por que eu não conseguia vender o mesmo preço, né? E aí, fui buscando assim, fazer cursos, decidi fazer o curso de farmácia também, para poder entender como era que se trabalhava. E, na verdade, assim, eu fui atirando para os lados que vinha na mente, assim, eu vou fazer isso para me ver como é que faz isso. E até quando eu fui acertando, e aí consegui. Quando você fala o curso de farmácia, eu lembro, e aí eu não sei exatamente qual ano, tá? Que foi baixada uma resolução de que toda farmácia precisa ter um farmacêutico presente. Ainda permanece? Permanece, sim. Toda farmácia ela precisa ter um farmacêutico porque presente. Antes podia ser um farmacêutico que era responsável. Mas agora ele precisa estar presente. É um responsável técnico que precisa estar presente. Mas antes acho que não tinha porque, tanto. Assim, na verdade, não tinha a fiscalização. Ah, tá. Entendi. Então, assim, a gente chamava, na verdade, de assinacêuticos, né? Que o farmacêutico, ele só assinava. Sim, mas ele não ficava presente. Então, ele assinava em 2 farmácias ou mais e não tinha uma fiscalização. E hoje não. Hoje a fiscalização, ela é presente para que tenha realmente um farmacêutico. Porque é um estabelecimento de saúde. Sim. Eu lembro que quando isso aconteceu, veio uma turma grande de pessoal de Minas, formado em farmácia, em algumas farmácias daqui, porque não tinha ainda uma quantidade de farmacêuticos no mercado. Não sei se esse curso de farmácia aqui na região é novo ou se já existe há um tempo. Não, já existe há um tempo. Já, né? É. Tá, mas aí, observe, há uma discussão que as pessoas, nessa época, né, que eu se falava, eu vou falar nessa época, deixa eu falar aqui mais ou menos, tô falando de pelo menos aí uns 8 anos atrás, né, falando isso porque foi o tempo que eu trabalhava, inclusive, eu atendia algumas farmácias. Sim. Na área de TI. E aí, o pessoal ficava muito, mas o balconista que antes tinha que ler a receita. Agora não, depende, alguns remédios precisam de assinatura, depende de algo, tem algumas normas. Sim. Mas o que eu lembro que causou nisso, porque, e aí eu tô falando porque eu tô falando sobre isso. Porque eu lembro que em algumas farmácias que da assistência criou uma certa rivalidade, não sei se você sabe disso, entre os balconistas e os farmacêuticos, por causa da velha, da comissão. Porque quando vendia, me parece que o farmacêutico não podia receber a comissão. Ou eu estou errado? Não é que ele não podia, né? Não é que ele não podia. É que, assim, eu acredito, eu não tive experiências assim em outras farmácias, né? Mas eu acredito que pelo salário dele, né? Já não cabia uma comissão. Eu acredito Sim. que olhando como o empreendedor, né? O dono. Né? Então, assim, e para que motivasse esses colaboradores, balconista, a se empenharem mais em estudar, em conhecer o medicamento, porque o balconista também ele precisa entender, né? Então, assim, não é qualquer pessoa que está ali de frente para poder atender, ler uma receita e tal, né? Então, o farmacêutico, claro e óbvio, ele está ali para orientar. Existem alguns produtos que são controlados, que precisam realmente de receita, de notificação, mas o balconista também é uma pessoa muito importante. Perfeito. Vamos pegar aqui o desafio, vamos para dentro da farmácia agora, né? Vamos continuar dentro da farmácia, né? Estamos dentro da farmácia aqui nesse momento. Balconista,
até que limite ele vai em relação ao farmacêutico? Então, assim, não é que existe, o que existe não é limite, né? É porque o farmacêutico ele está capacitado para fazer as liberações dos medicamentos controlados, né? Entendi. E o balconista é porque como existe a fiscalização, existe, né, algumas leis que precisam ser cumpridas, então o balconista ele não é autorizado a fazer esse processo dos medicamentos controlados, né? Porque os medicamentos controlados ele fica em um armário com chave. Entendi. Mas e que só o farmacêutico tem acesso. Entendi, mas no balcão ali... No balcão ali tranquilo. ele atende tranquilo. Lê uma receita. Entendi, entendeu? tá. A gente estava conversando um pouco antes aqui do papo, né? Acho que Kelly já até fugiu, né? Sobre a questão de alguns comportamentos do cidadão quando chega na farmácia. Alguns constrangidos com alguns tipos de medicamento que tem que se comprar. Funciona? Acontece isso ainda? Acontece muito. Alguns homens que chegam para comprar, por exemplo, o Sildenafila, o Tadalafila, eles geralmente, alguns nunca conseguem. Apareceu ali, ó. Eles, às vezes, eles não querem dizer que é para eles, né? Eles sentem vergonha, que é bobagem, porque a gente está ali no profissional, quando está liberando ali como profissional, não está ligando assim para o que a pessoa está, né? Comprando para quê que está comprando. Então, assim, eles ficam envergonhados e falam sempre, meu amigo mandou eu comprar. Mas o Tadalafila, quando, né? É marca Tadalafila? Ou não, é a substância. É a substância, certo. Ele não é um medicamento exclusivo, porque o pessoal normalmente compra a questão da sexualidade. Sim. Ele é para desenvolver mesmo esse processo, né? A dificuldade que tem, como é que eu vou falar aqui? Potência isso. Sexual. Para ajudar, né? Então, tem homens que chegam com vergonha disso. Chegam com vergonha, mas... Eu vi recente uma discussão sobre jovens, adolescentes, pessoas muito jovens ainda, adolescentes, jovens, comprando esse medicamento. Fala o risco. Algumas pessoas compram para malhar, Sim. né? Outros porque vão se sentir mais homens por isso, né? Mas, assim, existe um risco porque, na verdade, ele vai estar ali, como é que eu digo, estimulando o seu organismo a fazer algo que ele fazia no natural. Sim. Entendeu? Quando você é muito jovem. Tá? Então, assim, tomar desenfreadamente é um erro, como qualquer outro tipo de medicamento, né? Então, assim, precisa ter o uso racional. Entendi. Qual outro medicamento? Vamos entregar aqui qual outro medicamento que as pessoas têm vergonha de comprar? Teste de gravidez, algumas meninas ficam com vergonha de comprar também, até os homens mesmo quando vão comprar, às vezes ficam meio que constrangidos por pedir, porque com vergonha, achando que a gente vai comentar, como a gente está num bairro que conhece todo mundo, algumas pessoas ficam, mas existe a ética profissional e isso não acontece, tá? Então, nada que acontece ali dentro da farmácia pode ser comentado fora, nem comentado entre a gente. Existe também as pílulas do dia seguinte, né, que... algumas pessoas ficam com vergonha de comprar porque acha que vai ter comentários fora. Quando alguém vai 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, né, Kelly? Numa farmácia comprar uma pílula do dia seguinte. Então, é normal. É normal pra gente, é normal. Tá vendo, Kelly? Normal. É comum acontecer. Na cabeça do balconista ali, ele faz assim, não tem isso? Não, eu acredito que não. A gente está ali trabalhando, focado, e aí a gente só faz a orientação, né? Pergunta qual foi o horário que teve a relação, tem quanto tempo, porque a gente às vezes tem com uma pílula e com 2 pílulas, e aí a gente precisa esclarecer algumas coisas, isso, entendeu? Explique pra gente logo. Não, é porque assim, quando a pessoa teve relação recente, a gente indica que seja com 2 pílulas por conta do horário, né? Porque é até 72 horas. Então, aí toma uma e depois de 12 horas toma outra. Tá. E quando a pessoa já tem, tipo, aconteceu de manhã, vai tomar no outro dia, 12 horas, aí a gente já indica com uma pílula só. Mas é a mesma bomba, coisa. Né? Não, é a mesma coisa, né? Porque, na verdade, esse método ele foi criado, não foi para tomar assim aleatoriamente. Eu fui ali, tive relação e vou
tomar. Na verdade, existe uma história para isso, né? Que foi lá atrás nos casos de estrupos, né? Essas coisas. Entendi. Preservativo, ainda tem gente com vergonha? Preservativo. Algumas pessoas muito têm vergonha, alguns homens têm. Mulheres compram? Compram muito, masculino? muito. O masculino, Seria porque o homem teria vergonha ou porque ela... Não, porque ela acha que ela é importante ela estar com o preservativo para se proteger. Existe o preservativo feminino? Existe o preservativo feminino, mas não, porque eu nunca vi. Nas minhas farmácias eu não vendo porque as pessoas não procuram, tá? Mas a gente trabalha com encomendas e se a pessoa quiser, a gente vai buscar, vai fazer o pedido e trazer para essa pessoa, mas não é muito comum, pelo menos nas minhas lojas não são. Tá. Anticoncepcional, tem uma sequência, tem N's, né? Tem alguns que são injetáveis. Sim. De duração de 30 dias, né? Ou não sei se tem mais. 30 dias, tem uns que tomam... Algumas pessoas tomam direto também, outros são 28 dias. Ainda é um uso, ainda é uma venda constante? Muito, venda constante. Muito mesmo. Os injetáveis também. Eu durante um período, durante um tempo, eu acometi de um derrame facial. E aí, durante um período, eu tive que tomar beta-30. E tinha que ser aplicado. Confesso que no começo era meio vergonhoso. Como é que é isso? Então, pra gente, profissional, é muito tranquilo, porque a gente não tá ali pra olhar o bumbum de ninguém. A gente tá ali pra fazer o nosso trabalho. Então, pra gente é muito comum, mas as pessoas ficam com vergonha realmente, entendeu? Tem homens que chegam lá pra tomar uma aplicação e realmente eles ficam com vergonha. Pode ser no mas braço. Não é que não possa, pode acontecer, entendeu? Mas o lugar mais ideal é nas nádegas mesmo. Acho que algumas coisas precisam melhorar, né? Mas é muito comum. Pra gente é muito comum, é natural. Entendi. Ilhéus está uma crescente, tem crescido bastante no sentido de infraestrutura, né? Ainda muito voltado à região da Zona Sul, né? Com uma crescente de imobiliária gigante, está chegando grandes marcas de academia, mercado, farmácias também. Como é que você vê esse mercado em Ilhéus? Ainda dá para brigar com as grandes marcas? Ou está todo mundo nivelado, é só a marca mesmo? O preço está todo mundo igual? Não. Eu acho que existe uma disputa muito grande aí no comércio, né? E na minha área mesmo de farmácia, a gente manter o preço é um desafio muito grande, tá? Por quê? Porque uma grande rede, ela compra em grande quantidade. Sim. Né? Então, a gente que é pequeno, que compra menos, para a gente conseguir esse desconto é muito suado. Às vezes, a gente compra um medicamento para ficar em estoque, que não é legal para a gente, né? Porque está com o dinheiro parado ali. Sim. Então, mas às vezes a gente quer conseguir preço, manter o preço da gente, e aí às vezes a gente acaba comprando uma quantidade a mais para exatamente manter o preço e não perder esse cliente, né? Porque, querendo ou não, o cliente ele vai atrás de preço. Sim. Eu pergunto isso porque nós temos uma rua aqui em Ilhéus. Eu não sei se de farmácia é a Bento Berilo, que é ali em frente ao que eles chamam de Paredão do Hospital. Sim. Ali tinha uma sequência de farmácia muito grande. Eu estou falando de 10 anos atrás, ali era praticamente farmácia. Sim. Hoje você entra em algumas, a prateleira está vazia. Isso é feito também dessas grandes marcas, porque chegou aqui grandes marcas, acho que ultimamente não vi chegar. Eu posso estar errado, tá? Mas eu vou citar aqui os nomes. Chegou a Drogaria São Paulo, chegou a Pague Menos, acho que foi uma das primeiras. Aí tem a Indiana, a Drogazil. Então são grandes marcas que chegaram aqui. E isso afetou as locais? Sim, eu acredito que sim. Que lá no Salobrinho, como eu falei, né? Então, assim, as pessoas, elas buscam por preço. Sim. Né? Então, assim, eles têm uns preços realmente mais acessíveis em alguns produtos. Não em todos, mas em alguns produtos tem. Então, assim, mas eu busco, do meu jeito, focar cá no meu comércio, porque se eu ficar sempre focando no outro, eu esqueço o que eu tenho que fazer, eu esqueço o meu comércio e esqueço de ver o que é importante eu fazer cá. Perfeito. Então, assim, eu busco estar focada no meu e não olhar
Claro que eu olho Sim. para ver se eu estou dentro da média. Sim, entendi. Entendeu? Eu Normal. olho para ver se eu estou Isso dentro da repreender. média. Isso. Então, para ver se eu estou dentro da média, mas eu não fico muito focado. Então, quando o cliente chega e diz, nossa, eu encontrei lá em Itabuna, em tal farmácia, nesse preço, eu encontrei nesse preço lá, eu vou buscar, eu falo, tá certo, obrigada por me sinalizar, eu vou buscar um distribuidor que também me dê essa oportunidade de fazer. Mas, por enquanto, o preço que a gente tem é esse aqui, se for possível a gente dá um desconto, dá sim, mas se não, eu peço a compreensão e digo, vou chegar lá. Farmácia antes era só remédio. Hoje você entra nas farmácias, virou um shopping. Você vai começou a parte de perfumaria, né? Hoje, mas você encontra alimento, você encontra bebida, você encontra sorvete, até o que não pode vender numa farmácia e que normalmente vende, essa é uma das perguntas, o porquê dessa inclusão de tantos produtos, né, além dos remédios na farmácia, estratégia, o que foi? O que está acontecendo com isso? Eu acredito que também por estratégia, porque é uma forma da gente levar o cliente para dentro da loja da gente, né? Tipo, eu vou comprar um remédio, mas eu também posso comprar um outro produto, eu posso comprar o creme, eu posso comprar aqui um amaciante, porque até amaciante agora está se vendendo, né? Então, assim, mas existe alguma... como é que eu falo assim? Limite? Não é limite... Esqueci a palavra agora, mas enfim, do que é que farmácia pode ser vendido. Que farmácia está vendendo até eletrodoméstico, né? Sim. Então, exatamente. Tem que constar no KNAI da gente essas coisas. Pode colocar lá? Vou botar feijão, arroz. Não é que pode colocar. No KNAI? Não é que pode colocar, sim, entendeu? Tem que ver se está liberado. Eu não sei se para vender feijão e arroz já está liberado, né? Eu não sei, porque ainda não me atentei para isso. Mas, assim, algumas outras coisas a gente tem que incluir, sim, no KNAI. E eu acredito que, por estratégia, para a gente ter todo tipo de produto também, que o cliente, ele vá comprar o seu medicamento, mas ele também tem a opção lá já de comprar os outros itens que eles querem, né? E também é uma forma de agregar para a gente. Legal. Falando de Ilhéus, a gente só tem... Eu só lembro de 2 farmácias que são 24 horas. Por quê? O mercado não comporta ainda mais que isso. As pessoas te ligam de madrugada querendo medicamento. Já aconteceu? Como é que funciona? Já aconteceu de pessoas de madrugada me ligar querendo medicamento e eu atender, sim, né? Mas eu vou falar, assim, particularmente por mim. Sim. Manter uma loja aberta, uma farmácia aberta, também é um custo muito alto para a madrugada, né? Sim. Porque as vendas, elas são menores. Existe, é importante, mas as vendas, elas são menores. Então, assim, para que a gente mantenha a loja aberta, a gente precisa de um farmacêutico presente, né? Então, assim... Toda hora que abre, a hora que fecha, tem que ter um farmacêutico presente. Enquanto a farmácia estiver aberta, é importante. Pensei que era alguns horários. Não. Entendi. Não. Para a gente de bairro, existem algumas brechas, tá? Mas o certo é isso aí, o farmacêutico está presente. Então, assim, e contratar funcionários para a noite também é também uma despesa a mais. Entendi. Eu peguei aqui uma pesquisa rápida de Google, né? Tá aqui para isso. O que farmácia não pode vender? Alimentos, bebidas alcoólicas, inseticidas, agrotóxicos, entre outros. Mas quando fala inseticidas, SBP, não vende farmácia? Não pode, mas vende. Entendi. Qual a diferença de uma farmácia, vou chamar de normal, para uma de manipulação? Então, porque a farmácia de manipulação, ela manipula. Ela faz a manipulação dela dentro personaliza Isso. Por que tão caro? Rapaz, porque para você comprar o insumo, né? Para você comprar ali o material, você não compra o tanto que você vai fazer o remédio. Então, assim, você tem que fazer um investimento alto. Tem que ter estoque e às vezes não é um medicamento que vai sair tanto. Então, às vezes acontece o prejuízo, porque vence. Assim como na drogaria também, né? Vence. Mas eu acredito que por conta disso, né? Entendi. Eu falo isso porque eu fiz uma sinusite. E aí foi um remédio, uma receita de... Pediu para... O médico me passou uma receita para eu ir numa farmácia manipulação. Aí deu quase 380 reais.
Aí eu fui na sua farmácia. Aí deu 65. Mas a diferença é muito grande. Mas é por conta disso mesmo, né? Porque eles formulam lá. E assim, ele não vai comprar um pouquinho do princípio igual. Ativo. Funciona igual. Às vezes também é por conta, assim, de concentração. Sim. Entendeu? A concentração que o médico quer, então ele prescreve e coloca lá a quantidade suficiente, a gente chama de QSP, né? Quantidade suficiente do princípio ativo, do que precisa ser feito, manipulado lá, entendeu? Entendi. Então, existe também isso. Às vezes, cada drogaria, esqueci agora como é que fala, mas enfim, não tem a concentração que o médico quer, que acha importante que seja feito, entendeu? Ainda falando de remédio, ainda há desconfiança do genérico não ser igual ao... Muito. Como é que chama muito. O genérico e o outro? E o de referência. O de referência. Então, existe muito isso, né? De que alguns médicos, eles prescrevem e falam, só use esse aqui, tá? Então, assim, mais um remédio genérico, se não fosse um remédio seguro, ele não estaria aí no mercado, né? Então, mais... Porque logo no começo eu lembro que a população tentou emperrar muito isso, né? Até hoje existe. Tem pessoas que não aceitam. Essa semana mesmo, teve uma paciente lá que queria só o original. Eu falei, não tem problema, a gente está aqui o original. Né? Na verdade, quando chega a receita, eu já pego o que está na receita. Se a pessoa comentar do preço, aí eu peço autorização. Você aceita levar o genérico ou aceita levar de um outro laboratório, porque a gente tem outro mais barato. Agora é o genérico. Aí, se a pessoa aceitar, porque a pessoa ela tem que aceitar. Entendi. A gente não pode literalmente substituir. Ainda na farmácia, mas falando de Marta agora. Marta é meio blogueirinha, né? Marta teve que se adaptar aí ao mercado da... Sempre foi assim ou foi uma necessidade do mercado? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa mais tímida. Eu me acho uma pessoa tímida, tá? Mas... Só ela acha, tá? Só ela. Eu me acho uma pessoa tímida, mas eu faço o que tem que ser feito. Entendi. Porque você faz live, você grava vídeo, você monta comercial, você faz o que acontecer. Vamos lá, nem todo mundo pensa desse jeito. E eu falo isso sempre no clube, né? Se o velho da van, que tá bilionário, tá colocando a cara para fazer... Exatamente. As pessoas pedem. Quando eu apareço, é mais movimentado. Bem e aí mais. é mais movimentado até na visualização. Sim. Então, assim, eu recebo muitas mensagens, as pessoas começam a perguntar tá de quanto, por quê, se pode separar, se pode passar de noite para pegar. Então, assim, as pessoas pedem isso. Né? Os nossos clientes, eles pedem. E a gente vai se adequando aí com o que tem que ser feito. Se for necessário, planta bananeira. A gente planta bananeira, faz o que for preciso aí. Mas é porque as pessoas... Você entende que as pessoas elas querem ter essa relação com o dono da empresa, né? Saber quem é. Exatamente. Para poder... Gera mais confiança, inclusive, na venda. Gera mais confiança. E também a pessoa começa a te olhar com olhos diferentes. Uhum. Entendeu? Ela começa a entender que você é uma pessoa normal também. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, eu recebo muitas mensagens, muito feedback, assim, das pessoas quando eu estou postando ou quando eu estou aparecendo. Então, eu vejo que elas gostam, eu falo, tá bom, gente. E gostam. E eles pegam as falas da gente, né? Ai, gente, porque eu falo muito gente, né? Sim. Bom dia, gente. E aí, não sei o quê. E eles gostam disso. Aí, quando eu mudo, eles falam, tem que ser o gente. Eu tô aqui no Instagram da Hora _ Farmácia. Não é isso? Da Hora _ Farmácia. Mas sempre da farmácia da Hora também se localiza, tá localiza, bom? No Insta. E aqui eu vejo também que você tem uma colaboradora aqui que grava contigo, né? Quem tem essas ideias? Na verdade, todo mundo junto lá, a gente vai, elas me mandam, né? Elas querem, Marta, faz isso. Eu falo, tá, por que a gente não pode fazer? Vocês não aceitam fazer, não, né? Porque a gente busca, né? Sua irmã mesmo, ela... Quem? Que tava falando aqui sobre isso. Esqueci o nome dela agora. Liane? Liane É advogada da gente. É advogada, né? Então. Mas é minha irmã também. É sua irmã. Eu queria que não é, porque tem tá. um cheiro ali. Então, aí eu vejo que ela fala, né? Mas eu peço autorização e eu digo, olha, vocês não são obrigadas, né? Mas bora fazer. Elas são muito alegres. Graças a Deus, elas são pessoas de luz na minha vida. Que massa. Então, assim, eu sou muito grata a todas elas.
por estarem comigo, por vestir a camisa da empresa comigo e estarem literalmente comigo. Então, assim, elas são muito alegres. É que as pessoas, antigamente, se a gente for pegar a maioria do Instagram, eu estava até vendo aqui no seu mais antigo aqui, né, pegando mais tempo, Sim. a gente pensava só em card. Sim. Era card, aí depois começou a surgir essa necessidade do vídeo, né? Sim. Porque há essa interação. Aí eu observo aqui, só que eu tô vendo aqui umas coisas que eu não sei se é você ou se é a sua filha. Sua filha tem algum vídeo aqui? Não, minha filha ela não aparece de jeito nenhum, não gosta. Ela só fica por trás dos bastidores me dizendo, minha mãe, isso não tá legal, minha mãe, isso tem que melhorar aqui. Tá preparando ela também para... Aí essa semana mesmo a gente tava conversando e ela foi me dar algumas ideias, né? Aí eu falei, eu topo. Aí ela, sim, minha mãe, mas é você que vai aparecer. Eu falei, não tem problema, você fica por trás, você continua por trás. Que legal, que legal. Porque isso é bom. Volto a falar, a importância do dono, do empreendedor colocar cara para poder fazer o produto, para fazer o marketing da empresa, né? Isso é extremamente importante. Voltando agora para farmácia, onde é que você quer chegar com a farmácia? Rapaz, eu gosto muito planos. de ajudar pessoas e de cuidar das pessoas, né? Porque farmácia é cuidar das pessoas. Sim. Então, as pessoas chegam lá, elas não compram só remédios. Né? Então, assim, a gente ouve, a gente escuta, a gente dá sugestão, a gente faz um papel de orientação, então, até mesmo para o uso racional. Né? Para que o medicamento ele seja realmente usado da forma correta. Então, assim, as pessoas elas se sentem acolhidas, as pessoas elas se sentem realmente presentes, elas se sentem realmente pessoas quando ela chega lá. E a gente dá essa atenção a ela. Então, assim, eu gosto do cuidado. Eu quero continuar... A Farmácia da Hora, ela quer realmente isso. Continuar cuidando de pessoas. Expandir horizontes? Expandir horizontes também. Já está planejando alguma coisa aí? Não precisa falar não, mas é só de assistir. Sim, nós estamos, sim. Sim, que legal. Medicamento vencido. Entrega na farmácia, devolve à farmácia, vocês dão descarte. O que é que a população, de modo geral, faz com o medicamento que está vencido em casa? Rapaz, o que a população... Porque não pode jogar no lixo. Não pode jogar no lixo, né? E nós temos uma empresa que coleta. Mas são poucas as pessoas que coletam os da gente, né? Sim. Que vence lá dentro da farmácia. Como é que a população faz, eu não sei dizer. Mas se levar na sua farmácia... Mas se levar na minha farmácia, você reserva para acontece poder isso. fazer Algumas pessoas levam, e aí faz o descarte. A gente bota junto com os da gente e faz o descarte. Mas poucas pessoas fazem. Lá no Salobrinho faz muito. Como é que assim, eu vou falar por mim, tá? O médico faz assim, olha, toma um remédio a cada 8 horas. Eu diminuo para 6. Ou eu diminuo para 4. Mas não só diminuo Salatiel, o tempo, como eu aumento a dosagem. Um comprimido a cada 8 horas. Eu vou lá, 2 comprimidos a cada 6. Isso não é certo. Correto. Não é o correto. Mas tem mais gente além de mim que faz isso? Com certeza, né? Mas a nossa orientação, ela é sempre frisando e mostrando da importância de fazer o uso certo, de fazer o uso adequado, de aderir o tratamento da forma como ele tem que ser, tá? Entendi. Porque isso é perigoso. Sim. Entendeu? Isso é perigoso. Então, a gente está ali com esse intuito de ajudar as pessoas, de orientar, de conscientizar as pessoas da forma correta. Tá. Tem uma pergunta agora que eu não sei se você quer responder. Eita. Mas responde, senão a gente corta, a gente deixa. Que é o seguinte. Vivemos num mundo hoje onde as pessoas, todo mundo é advogado, todo mundo sabe os seus direitos, né? E tem ramos que eu já abri mão de ramo por conta disso, porque as pessoas acham que o direito dela é tudo e da empresa é nada, e que ela tem que buscar direitos que às vezes nem tem. Mas quando ela aciona judicialmente uma empresa, automaticamente a empresa, para poder defender ou para apresentar o seu lado em relação àquela causa, ela tem que investir em advogado, tempo, sim, paz, enfim. Tudo isso. No ramo de farmácia, existem pessoas que compram alguma coisa, algum medicamento, algum produto e depois voltam querendo... Existe. Recentemente a gente teve um caso assim, mas a gente tenta fazer o que é mais viável ali naquele momento. Eu sempre oriento as meninas, que eu não estou na loja todo o tempo, a olhar para o cliente, ver a necessidade dele, até mesmo porque a pessoa chega, a forma como ele está
reagindo, agindo, não é com a gente. Eu busco trazer para esse lado. Então, assim, para que elas também não entrem na situação de uma forma grosseira, de uma forma, né, desnecessária, porque às vezes o cliente ele chega realmente ofendendo. Mas aí eu busco orientar as meninas que não tem nada a ver com você, não é com você, é tudo sobre eles. Então, assim, ouve o cliente, fala o que tem que ser falado, diz, né, esclarece como é que tem que ser feito. E se fosse possível ajudar, esses dias mesmo a gente recebeu uma pessoa que passou o cartão não aprovou. Só que o limite dela baixou. Então, quando ela voltou lá na farmácia para falar isso, eu falei, aí ela não queria entender, que ela queria dizer que... Aí eu olhei, tirei o extrato e não tinha entrado na nossa conta. Eu falei assim, não, peraí, me dá o número do seu cartão. Eu mesmo fui, liguei, falei, a pessoa lá do outro lado foi e explicou o que tinha acontecido para ela. Então, assim, se a gente tivesse tratado ela de uma forma diferente, a reação dela também seria diferente. Entendi. Né? Apesar dela já ter chegado de uma forma, né, grosseira com a gente. Sim. Entendeu? Às vezes eu acho, e é um achismo meu, como tu pode dizer, é um achismo meu, que as pessoas já chegam procurando uma desculpa para ter um motivo para processar. Exatamente. E teve também recentemente o caso de uma pomada também, mas que a gente foi contornando a situação e, na verdade, a gente fez o que o cliente queria, né? Porque para mim era mais viável no momento fazer, mas de uma forma com que ele entendesse que foi ele quem pediu. Entendi. Entendeu? E aí ele saiu super tranquilo, pediu desculpa e pronto. Então, assim, existe também o você saber conversar com a pessoa, né? Existe, claro, aquelas pessoas que não têm conversa, que não tem, que já chegou com a vontade de fazer e vai e faz. Já chega de forma capciosa mesmo. Exatamente. Remédios naturais e remédios químicos ou manipulados, não sei como é que eu poderia chamar melhor. Funcionam do mesmo jeito ou depende do organismo da pessoa? Como é que explica isso melhor? Todos funcionam. Agora depende da forma como você toma, depende de como você toma, da quantidade que você toma. Mas resolvem sim. Entendi. Então, bora lá. A gente já falou sobre não tenha vergonha para comprar Tadalafila. Sim. Anticoncepcional, não. É preservativo. Já falamos da questão do risco do ramo, na questão de processos. Sim. A gente já falou sobre o que mais? Bora lembrar aqui. Bora fazer um retrospecto, porque a gente já tem aqui... Não foi muita coisa, não. Tá 47 minutos. Tá vendo? Passa rápido o tempo. É um ramo extremamente desafiador, tanto por conta do mercado, quanto por conta da população. Afinal de contas, você está lidando com a saúde das pessoas, né? E nem sempre é uma saúde física, também é uma saúde mental. Sim. Né? Tem aqueles remédios de dormir, de botar assim, sossega leão. Né? Aparece um cliente e fala assim, não, meu Deus do céu, por que não toma tal remédio para dormir? Vai dormir, vai. Falta de sono. Aparece sim, a gente tem uns que a gente chama de fitoterápicos e que a gente faz indicação também. Mas a gente conversa também, é como eu estou te falando, né? Existe uma conversa antes para saber o que foi que aconteceu, como é que está sendo a vivência, relações, e aí a gente vai conversando sobre isso. Ensina algumas técnicas também, né, de como a pessoa lidar com determinada situação, porque eu também já fiz uma formação de terapeuta, tá? Ah, que legal! Eu fiz uma formação também de terapeuta, então a gente também busca estar ajudando a pessoa nesse lado, né? Então, eu já tive atendimentos com pessoas que realmente estavam num momento de ansiedade muito alta, entendeu? E aí eu levo lá para dentro da sala da gente, converso, faço a respiração, ensino algumas atividadezinhas que é importante fazer e a pessoa no outro dia voltar super grata e dizer que fez sentido, que melhorou, sabe? Então, assim, a gente vai não só para esse lado do medicamento. Às vezes eu tenho colegas que falam assim, né? Mas rapaz, deixou de fazer uma venda, então não é só a venda que é importante. Entendi. Entendeu? É o bem-estar mesmo da pessoa, que é isso que a farmácia da hora preza, né? Já chegou algum caso que você olhou assim e fez, não tem mais jeito? É só paliativo? Se já existe, existe. Já chegou para você algum caso? Já. Já chegou que tirou o sono? Que tirou o sono? Sim, você ir para casa pensar e, meu Deus, aquela pessoa... Já.
Já Você muito. citar a pessoa que você não pode citar, era sobre o quê? Ela, na verdade, queria se matar, né? O suicídio. Então, assim, mas graças a Deus ocorreu tudo bem, né? Então, eu fiquei, na verdade, também atendendo ela por um tempo. E hoje, graças a Deus, está tudo tranquilo. Mas foi casos que chegou até a mim que eu fiquei assim, meu Deus do céu. O que foi que aconteceu? Por que chegou, hein? Né? Porque às vezes a gente fica porque chegou. Sim. E porque a gente tem uma responsabilidade de que se chegou, a gente tem não é a obrigação, mas ali aquela a destreza, né? De você ter que ajudar. Sim, sim. Entendeu? Falar em ajudar, você tem uma das farmácias que é aqui no bairro periférico, né? E o outro é um bairro mais afastado da cidade, digamos assim. Chega muito pedido de ajuda, de doação de medicamento, de pessoas que realmente não têm condições de comprar. E aí, chega, como é que assim. fica o coração? Porque a gente ajuda. Tem a parte comercial, tem que sim. A gente ajuda no que é possível. Claro e óbvio que a gente não vai. A gente tem um limite. Tem um limite, né? Então, assim, eu sempre converso, explico, não, a gente vai, é o primeiro momento, a gente tem que socorrer no primeiro momento, e a gente vai socorrer, a gente vai fazer isso, mas aí a gente vai direcionando, você vai em tal lugar, pede ajuda ali, faz isso, vai aqui, e aí a gente vai mostrando os caminhos, porque tanto a gente ajuda a pessoa, a gente se ajuda, né? Entendi. Uma dica, como guardar medicamentos em casa? Na geladeira? Então, existem alguns que são na geladeira, outros que são na temperatura ambiente, mas você não vai colocar em cima da TV, em cima da geladeira, em cima, né, de micro-ondas que você vai ligar e aí vai acabar... Essa oscilação de temperatura... E a oscilação de temperatura, não, porque vai desestabilizar, né, pode estragar o medicamento. Em caso de criança em casa é melhor... Em caso de criança em casa, claro e óbvio, a gente tem que botar em uma parte onde que existe algumas crianças, né, que elas sobem na cadeira. As crianças de hoje. Né? Então, assim, o armazenamento adequado é você olhar para as situações que você tem dentro de casa e fazer com segurança, né? Eu sempre costumo dizer assim às meninas, olha, se vai ter risco em colocar o copo aqui, coloca logo no chão, porque não corre risco de cair. Sim, sim. Então, assim, eu vou muito para precaução, entendeu? Então, assim, se vai ocorrer risco, não faz. Se vai ter problemas, pode ter problemas, por que fazer se sabe que pode ter problemas? Não faz. Então, assim, é fazer da forma correta, né? Perfeito. Tem algo mais que você queira acrescentar nesse papo nosso que eu não perguntei, que a gente não falou? Não. Não? Então, foi tranquilo? Foi muito tranquilo, sim. Tá vendo aí? Nem lembrou que tinha câmera. Nem lembrei. Marta, primeiro quero te agradecer por esse papo, te parabenizar, porque você não é apenas uma empresária, né, atrás de um balcão, de uma mesa, com o status de empresária, de dona de empresa, né? Você é uma pessoa humana que está ali para não apenas vender, como você mesmo disse, mas para pensar nas pessoas, para ajudar no que for preciso. Isso é extremamente importante no mundo de hoje. Realmente a farmácia da hora está na hora certa, né? E fazendo o que é certo. Amém. Então, parabéns por isso. Obrigada. Tá? Conte com a gente, conte com a TITV, conte com o Clube de Negócio, no que precisar. Tá bom? Dia 1º, né? Dia 1º. Sábado, você até mandou mensagem aqui, estou com saudade desse encontro. Tô com saudade desse encontro. Nossa, tá legal. Muito legal, me fortalece muito, né? E eu vejo que, através de mim, outras pessoas, que eu tenho amigas também, que se fortalecem com isso e sentem o desejo de estar no mesmo ambiente, tá? Então, assim, é um ambiente que realmente vai fazer você... Me faz, pelo menos, né? Me motivar, me olhar para outros horizontes, me deixar mais confortável, né? Porque eu pude ver que não só eu vivo em um momento de oscilações, mas que outras pessoas vivem. Mas quando a gente fica fechado, a gente não consegue entender. A gente acha que pode ser só com a gente. Né? Então, assim, esse horizonte que você me proporcionou foi muito bom. E eu sou verdadeiramente grata por esse momento, tá? Eu fico sempre em busca disso, né? E às vezes eu fui pro Rio, vou para Salvador, então eu fico sempre em busca, assim, e aqui bem pertinho de mim, você me proporcionou isso, e é um clube maravilhoso, gente, que vocês que tiverem a oportunidade queiram estar também, viu? Porque vai lhe trazer muita sensação boa. Ela fez comercial pra gente, que bom.
Uma das coisas que eu gosto no clube é que ele não é um clube exclusivo de um determinado setor, de um determinado ramo. Então. Né? Ele é de vários ramos. Então a gente olha para alguém do ramo de farmácia, para o ramo de construção civil, para o ramo de TI, e eles estão passando por oscilações, dificuldades que qualquer ramo passa. Que qualquer ramo porque passa. Às vezes a gente pensa assim, isso. não, é só porque é no meu esse ramo, eu vou mudar de ramo. Aí o outro ramo tem a mesma situação. Tem a mesma situação. Enfim. Isso foi muito bom para eu enxergar isso, né? Por isso que eu falo assim, que me trouxe um horizonte, ampliou, me trouxe mais clareza, exatamente porque eu posso ver que não é só o meu lado, que às vezes, por essa preocupação também de como atender, do que, se meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa, um cliente pode morrer, um cliente pode ir, se for um medicamento errado. Então, assim, existia muito esses pensamentos. Sim. Então, a gente pode ver que em qualquer ramo existe esse perigo. Sim. Entendeu? É igual uma informação que a gente passar aqui errada pode matar alguém. Que pode matar alguém, exatamente. Dessa forma. Então, assim, quando eu comecei a olhar para isso, eu comecei a ficar mais tranquila, né? E é igual doença. Eu estou com doença autoimune, estou com 2 tipos de doença autoimune. E quando logo no início que eu descobri a psoríase, eu fiquei péssima. E aí eu lembro que uma vez eu estava chorando e meu irmão chegou para mim, olhou assim para mim e falou assim: mas minha irmã, você é tão linda, nem parece que você tem com as lesões literalmente na cara. E ele me disse isso. Então, quando ele foi embora... Dar um zoom que não tem nada aí. Quando ele foi embora, eu fiquei com essa frase que ele me falou. Então, assim, está tudo dentro da gente. Foi aí que eu me tornei terapeuta, tá? Uhum. Eu comecei a buscar como eu podia melhorar, porque eu fiz o meu TCC em psoríase, e aí eu vi que eu era uma curva diferente. Sim. Que o meu tipo era uma curva diferente que eu não estava conseguindo entender. Então, eu fui atrás de outras estratégias para que eu pudesse viver bem e melhor. Perfeito. E aí foi quando eu me tornei terapeuta e tive, gente, 90% de melhora na psoríase. Então, assim, que eu achava que eu tinha uma doença mais grave, na verdade, né? Porque as articulações doíam muito. Aí eu fui descobrindo, eu fazendo TCC, fui descobrindo que existem vários tipos de psoríase, né? E que a gente precisa ter um tratamento multidisciplinar para que a gente possa viver bem e melhor. E voltando cá no que eu quis dizer do risco, é que antes eu ficava pensando, né? Porque pessoas próximas a mim morreram com psoríase. Sim. E aí eu ficava com esse sentimento, com esses pensamentos. Aí eu fui em busca. Mas depois eu falei assim, gente... As pessoas também morrem de hipertensão, pessoas também morrem de diabetes, pessoas também morrem porque cortou um pé e pegou na veia errada, entendeu? Então, eu comecei a olhar e ver que tudo pode acontecer em qualquer lugar. Sim. E de qualquer forma, em qualquer situação. Perfeito. Basta acontecer. Sim. E aí, importante é ter conhecimento. Exatamente. É uma das coisas que eu sempre digo, gente, conhecimento resolve. Não vai resolver o que já aconteceu. O que já aconteceu. Né? Mas te ajuda a evitar daqui para frente. Que bom. Exatamente. Mais uma vez, obrigado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Amém. Que Deus abençoe sua empresa, seus negócios. Amém. Que você alcance os seus objetivos, que os voos que você está traçando sejam muito mais altos do que você esteja imaginando. Porque você realmente, de fato, merece. Amém, eu recebo. Tá Obrigada, Salatiel, também. Foi muito bom estar aqui. Obrigada mesmo por essa oportunidade. A gente que agradece, tá bom? Esse foi mais um episódio do programa Falando de Negócios com essa pessoa incrível, Marta Paz. Eu já ia falar Marta da hora, mas é da hora, Paz. Da hora também. Tudo é importante que é Marta. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio. Obrigada.